Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui de volta. Isso é coisa de espírita reencarnado que não se adapta fácil a qualquer coisa, né? Eu tenho dois óculos, um para perto e um para longe, porque eu não consigo me adaptar a um multifocal. Então, dois óculos. Tomara que os bons espíritos meus da guarda me perdoem por isso. Ela perguntou aqui quem é que vem aqui pela primeira vez, e vocês levantaram a mão, né? Então, a gente pode começar? Pode, né? Deixa a gente começar? Vamos lá. Infelizmente, não funcionou. Eu ia mostrar um som para vocês, mas são falhas técnicas. Eu sou só um espírito reencarnado, não sou um mega blaster de informática. Então vamos lá. Voltando aqui, um pouco antes, a gente vai falar de um tema da Revista Espírita, a história de um danado. Antes da gente falar do tema da revista, e eu vou explicar por quê, a gente precisa entender um pouco o contexto da revista dentro da doutrina espírita e o que ela relata. Então, a gente vai começar com o Livro dos Médiuns, o capítulo 3, que é do método que Kardec fala justamente sobre os métodos que se chegam a executar para fenomenologia, para encontrar o fenômeno espírita, para a experimentação espírita. E ele faz umas considerações importantes nesse capítulo. A primeira consideração importante para a gente, que às vezes não é espírita ou às vezes é materialista, é essa. Falar de espíritos antes que se acredite que nós somos almas perde completamente o sentido não só da experimentação, que é o que Kardec trata no Livro dos Médiuns, mas de toda a explicação que vai ser passada aqui, do estudo que vai ser passado aqui sobre o tema da Revista Espírita. Então, se tem alguém aí que não acredita que nós somos espíritos, que nós somos almas, que nós somos criados por Deus, vai ficar um pouco monótono falar desse assunto. Então a primeira coisa que eu indico, que eu aconselho a vocês se vocês não acreditam em Deus, ou não acreditam que nós somos espíritas, ou espíritos, desculpem, vocês baixem um pouco essa resistência, porque senão esse estudo vai ficar silencioso e monótono para vocês. Vai dar sono. Agora, se vocês estiverem dispostos a entender um pouco mais, não só sobre a questão espírita de ser uma alma, ou a questão do ponto de vista da visão dos espiritualistas, isso requer que vocês sejam um pouco mais complacentes com a visão que eu vou passar para vocês. Então, esse é o primeiro adendo que Kardec chama a atenção no Livro dos Médiuns. Depois ele fala sobre justamente as dificuldades com os materialistas. Ele detalha um pouquinho. Ele fala que existem os incrédulos. Incrédulo é aquele que não acredita em nada, que é o primeiro caso que eu tratei. Mas só que ele chama esses incrédulos de má vontade. Quando não acredita e ainda não tem nenhuma vontade de acreditar, isso torna ainda mais difícil falar da existência de Deus ou da alma. Um outro tipo de materialistas são aqueles interesseiros. Kardec chama a atenção disso no capítulo. Interesseiro é aquele que age por interesse próprio. Então, alguém pode não acreditar porque não é conveniente, não convém. Acreditar pode trazer a esse alguém uma série de responsabilidades que não seria adequado ele levar adiante, então ele prefere se manter como um descrente. E
Nesse mesmo ponto, ele diz que interesseiros ou materialistas de má fé, que aproveitam justamente a credulidade, muitas vezes inocente de todos, ou mal informada de todos, para tratar de tudo como se fosse uma mentira, como se fosse uma fraude. Tá? Então ele chama a atenção disso. Ainda no método, ele fala sobre as dificuldades de aceitar a fenomenologia com os próprios espíritas. E aí ele cita as categorias de espíritas que se valem da existência dos fenômenos para se dizerem espíritas. E aí ele fala dos experimentadores, são aqueles cientistas que pesquisam, que vão lá e acreditam, puxa, isso não é mentira, isso é verdade. Um outro tipo de espírita é imperfeito. O que ele quer dizer com espírito imperfeito? É aquele que às vezes experimentou, às vezes não, mas acredita, sabe que aquilo é verdade, mas não leva muito a sério ou não se preocupa em entender as consequências daquilo tudo que está acontecendo com a demonstração da veracidade dos fenômenos espíritas, tá? E os verdadeiros? Os verdadeiros praticam moral espírita. Esses seriam os melhores quando se vai falar do método. Praticar moral espírita, isso requer que a gente estude mais os livros dos espíritas, e a gente vai ficar um pouco passando nisso, tá? Mas praticar moral espírita é se tornar um homem de bem. A gente encontra esse capítulo do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse tema, o homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, acreditar no fenômeno, tendo experimentado ou não, mas medir-lhe, saber-lhe, compreender-lhe as consequências e, a partir daí, ter uma vida com solidez e moral espírita dentro e fora do centro espírita. Porque a gente, quando começa a ser espírita, a gente primeiro começa a ser espírita dentro do centro espírita, né? Oi, bom dia, boa noite. E depois é que a gente vai expandir isso, a gente vai compreender e vai estender isso para a nossa vida fora do centro espírita. E é isso que ele chama de verdadeiro espírita, de quem pratica a moral espírita. É quando você compreende e leva essa compreensão para a sua vida fora do centro espírita. Mas ele fala também de uma categoria de espíritas que são até prejudiciais ao espiritismo, que são os exaltados. O exaltado é aquele espírita que tudo é verdade. Tudo é verdade, tudo é bom, tudo é mediunidade, tudo é obsessão. Tropeçou, saiu na rua e tropeçou, está com um problema de uma doença grave ou uma doença qualquer, e isso foi um trabalho que fizeram para mim. Tudo está errado na vida da pessoa, foi um trabalho que fizeram para mim. Então, esse tipo de espírita exaltado, ele é mais nocivo que útil, como Kardec diz, porque é justamente dessas pessoas que, por sua inocência e falta de compreensão exata da doutrina, são mais fáceis de serem manipulados pelos materialistas e pelos fraudadores, sejam eles crentes espíritas ou não. Então, eu chamei a atenção disso no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, porque a gente vai falar de um fenômeno que aconteceu na reunião de Kardec na Sociedade de Estudos Parisienses, e essa é a parte experimental da doutrina. Quando a gente conhece o Livro dos Espíritos e estuda o Livro dos Espíritos, a gente sabe que o Livro dos Espíritos está lá, se divide em 4 partes, né? A primeira, a introdução, qual é a origem, qual é a minha origem e para onde eu vou. A segunda parte, que é justamente a parte que é utilizada para desenvolver o Livro dos Médiuns, é a parte experimental científica da doutrina. Opa, eu sou espírito, então o que acontece comigo depois da morte? O que acontece comigo para eu reencarnar? Reencarnação é um fato? Como é que eu sou bonzinho uma hora e ruim na outra? Então tudo isso é visto nessa segunda parte de uma forma científica. A terceira parte, que foi aquela que a gente viu anteriormente, quando falamos dos verdadeiros, quais são as consequências morais disso? Porque se nós somos espíritos, quando nós tratamos de
biologicamente, quando nós nascemos, nós estamos falando de uma ciência. Quando nós tratamos da nossa origem espiritual, criaturas criadas por um ser único, nós estamos falando de espíritos, de parte espiritual. Então, essa nossa vida espiritual, ela gera consequências de uma ciência espírita, que é a consequência moral. Então é isso que ele procura diferenciar no Livro dos Espíritos, fazer a gente entender no Livro dos Espíritos. E a quarta e última parte é onde ele trata das consequências da gente entender ou não a moral, o conceito de moral, o conceito da lei de Deus, tá? Isso é só para a gente se situar. E aí, esse caso está na Revista Espírita. E o que é a Revista Espírita? A Revista Espírita é uma coletânea onde ele pega todos os fatos e fenômenos que aconteceram em suas reuniões do período de 1858 a 1869 e sai demonstrando isso sem colocar nas obras da codificação. Sem colocar é um certo exagero, porque alguns desses textos são utilizados no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas algumas considerações que são feitas, algumas revelações que são feitas pelos Espíritos aqui na Revista Espírita, Kardec não leva para a codificação porque ele era uma pessoa muito criteriosa. O professor Hipólito Leão de Carvalho era um estudioso e era muito criterioso. Então, o que ele não conseguia encontrar respaldo nem comprovação, ele não dizia que era mentira, mas ele não levava como informação básica para a codificação espírita. Mas essa informação está aqui descrita para que a gente possa ler, estudar, entender e acreditar ou não. Então ele trabalhava muito com fatos e dados, coletando fatos espíritas, tá? Evidências da existência daquilo tudo que ele estava estudando e saía distribuindo na codificação espírita. E o que ele não levou para a codificação espírita, ou o que ele levou e tem mais informações ainda, está aqui na Revista Espírita. Então essa é a situação da Revista Espírita. E ele mesmo diz para a gente como é que a gente deve estudar essa Revista Espírita, ou em que momento a gente deve ir nessa Revista Espírita buscar informações. Ele diz assim, naquele livro dos médiuns, que para a gente acompanhar e conseguir entender melhor o que significa o Espiritismo e toda a sua fenomenologia, a gente deve seguir essa ordem aqui. Primeiro, pegar o que é o Espiritismo, que é um livro de 1859, que inclusive é um livro que foi lançado posterior à primeira edição do Livro dos Espíritos, que é de 57. E aí depois ele fala do Livro dos Espíritos. E aqui convém chamar a atenção de um detalhe: o Livro dos Espíritos de 1857 não é a versão que a gente utiliza até hoje, né? A primeira edição do Livro dos Espíritos ela tinha só 15 perguntas, e depois de um estudo mais detalhado de informações que ele foi recebendo dos Espíritos, ele faz uma segunda edição em 1860, e essa edição de 1019 perguntas é a edição que a gente utiliza até hoje, porque está muito mais completa do que a primeira. Ele mesmo reconhece isso. Depois, na sequência, o Livro dos Médiuns, que é o livro que trata da parte prática, a experimentação espírita, como é que isso se dá, como é que as pessoas se comunicam, e que intercâmbio, o que é médium, de que forma ele promove essa comunicação, e esses espíritos que estão do lado de lá, como é que eles são. Então, tudo isso é tratado aqui no Livro dos Médiuns. E, finalmente, a Revista Espírita, que vocês veem que ela começa a ser publicada um ano depois da primeira edição dos Espíritos e vai até o ano de edição da última obra da codificação espírita, que é a Gênese, né? Então, durante todo esse período, ele vai trazendo para nós uma série de informações que ele não utilizou por um critério técnico na codificação, que ele podia comprovar para a gente isolar, ou porque essas informações foram passadas para ele depois que os livros já tinham sido editados. Então, depois que já tinham sido editados, ele não modificou.
essas informações complementares estão aqui em todas essas edições da Revista Espírita. E é um desses informes, um desses estudos que ele faz da Revista Espírita que a gente está trazendo aqui hoje. Né? História de um Donado. Sociedade Parisiense, 9 de dezembro de 1859. Essa história, ela tem uma série de sessões. E ele vai relatando essa história em uma série de páginas, onde ele vai enumerando o que aconteceu em cada uma dessas sessões. Então, no primeiro momento, na primeira sessão, ele faz a apresentação do fato. A cidade, perto de... não sei falar francês, então não vou me arriscar a dizer aquele nome aqui, tá? Que é uma cidadezinha ao norte da França, tinham barulhos estranhos e manifestações numa casa. E ela é considerada, naquela época, sem os conhecimentos... Como? A cidade dele. Pronto, obrigado. Então, ela é uma casa mal assombrada. E isso ele vai narrando nessa primeira sessão. O dono dessa casa, né, o senhor D, ele mandou exorcizar a casa. Está lá narrado. E depois ele manda fazer reparos, consertar a casa e retira uma série de gravuras e quadros que tem lá. E aí, depois de uns anos morando lá, ele subitamente morre. E ninguém entende por quê. Depois disso, o filho dele foi morar lá. E, do nada, ele recebe uma bofetada na cara. Ele sente uma bofetada na cara. E começa a investigar e descobre lá com os moradores, com o pessoal da região, que aquela casa era tida como mal assombrada porque há algum tempo atrás aconteceram crimes ali. Então a casa era mal assombrada. E é esse filho do Sr. D que vai procurar Allan Kardec, que Kardec já tinha, né, já era conhecido como um pesquisador desses fenômenos, que na época podiam ser chamados, se fosse um pouquinho depois, de paranormais, fenômenos além da matéria. E esse filho dele vai procurar Kardec para saber exatamente o que está acontecendo ali. Um dos espíritos da equipe do Espírito da Verdade, que sempre aparecia para atender Kardec, era São Luís. E São Luís é consultado sobre aquele espírito que tinha dado uma bofetada no filho do senhor dele. E São Luís diz assim: pode evocar. Evocar e chegar na reunião e falar assim: vem aqui, espírito, se manifesta. A gente vai lá e quer que se manifeste filho, pai, avô, avó, mãe. E Kardec e o grupo dele, como tinham um outro sentido para as reuniões espíritas que a gente vai ver aqui, davam outro sentido para esses encontros, eles querem consultar evocar esse espírito que está lá, bateu na cara do filho do senhor dele. Primeira parte que a gente vai analisar na apresentação do fato. Exorcizado em 1848. Mandou fazer reparos, de tirar a gravura, depois de alguns anos, aí morreu subitamente. Exorcismo. Nós espíritas, quando nós estudamos, a gente aprende que não existem anjos nem demônios. Existem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, espíritos mais atrasados. E essa escala espírita ela é apresentada nos livros espíritos. Então, se não existe demônio, o que significa o exorcismo dentro da doutrina dos espíritos? E lá no livro dos espíritos, a gente tem um capítulo falando disso. A pergunta 477, ela pergunta justamente sobre fórmula de exorcismo, se tem eficácia isso. E aí os espíritos respondem a Kardec que não, que esses espíritos, quando participam de rituais de exorcismo, eles costumam até rir disso, tá? Porque quando alguém leva a sério fórmulas de exorcismo, acreditando que existem demônios, isso para eles é um divertimento. Então, essa informação está lá no livro dos Espíritos. Então a gente por aí já percebe que o exorcismo ali, que o senhor D mandou fazer na casa, não teve nenhum efeito. Ainda completa nessa parte, desculpa, um pouquinho mais à frente, na 552,
o que nós devemos pensar na crença de que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Vamos tentar trazer isso para o nosso momento. Quem é que a gente acredita que pode enfeitiçar? A gente vê em jornais, lá, pessoas que dizem que podem amarrar a pessoa amada, que podem fazer a pessoa se desinteressar por outras e por aí afora. Elas têm esse poder mágico. É disso que Kardec trata nessa pergunta. E os espíritos respondem que as pessoas possuem realmente uma força magnética muito grande e que elas podem fazer mau uso disso. Mas, pretenso poder mágico só existe na imaginação da gente. Então, nós temos todas as ferramentas para rechaçarmos esse poder dito mágico. A gente precisa aprender. Ele fala aqui, só existe na imaginação de criaturas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Então nós precisamos estudar um pouco mais para entender que esses supostos milagres, ou esses supostos atos de feitiçaria, eles realmente não existem. Tá? Ainda continuando. Lá, voltando para a reunião, Kardec pergunta se haveria um meio de desalojar daquela casa aquele espírito que estava lá transformando a casa numa casa mal assombrada, e que meio seria esse? E aí São Luís responde: se quiserem desembaraçar-se, será fácil, orando por eles. É o que sempre disputam fazer. Preferem apavorá-los com formas de exorcismo que os diverte muito. Então, São Luís faz o que aí? Ele demonstra que o poder de uma prece, o poder do pensamento transformado em palavras, bons pensamentos transformados em boas palavras, tem um efeito muito maior do que mágicas, do que fórmulas secretas que vão fazer com que alguém pense que alguma pessoa tem um poder especial. Eu tive com um médico um tempo desse daí, e ele falou uma coisa interessante. Eu estava discutindo com ele sobre uma doença chamada herpes zoster, e ele estava me explicando que a herpes zoster, ela, quando aparece no corpo, ela costuma aparecer só de um lado, porque ela atinge terminações nervosas. Mas as terminações nervosas de um dos lados do corpo. Então existia gente, ele me conta que existia gente que dizia que ia curar e chegava na espinha dorsal do paciente, fazia uma reza e dizia assim: daqui não passa, daqui não passa, daqui não passa, daqui não passa. Quando na verdade ele disse para mim que não iria passar nunca mesmo, porque quando ela se concentra numa ramificação do sistema nervoso, é para aquele lado que ela vai. Ela não, quando ela se direciona para um lado, ela não vai para o outro. Então esse poder mágico, supostamente mágico, de alguém que dizia que a doença não ia passar para o outro lado, era só uma consequência física do próprio efeito da doença. Então, é esse poder dito mágico que São Luís fala que não existe. E ele diz que se deve orar por eles. E aí, na pergunta seguinte, eles perguntam a São Luís, as pessoas interessadas na ideia de orar por esses espíritos, dando a essas pessoas a ideia de orar por esses espíritos, e orando nós mesmos por ele, seria possível desalojá-lo? E aí ele tem uma resposta meio que lacônica e direta: sim, mas notai que eu disse orar e não mandar orar. Então, se vocês vão chegar e falar assim: olha, você vai lá no centro espírita, então você me faz um favor, reza lá pelo meu irmão, reza lá pelo meu vizinho que eu estou brigando com ele, que eu quero ficar em paz, então reza lá por mim. A população tem sempre, a gente está sempre cercado de espíritos que nos atendem nas nossas boas ações. Mas se o interesse é meu, isso vai ter efeito quando eu executar isso. Por isso que São Luís diz assim: notai que eu disse orar e não mandar orar.
E é isso que eu chamo a atenção nas respostas que São Luís dá. Primeiro, a prece. Quando a gente vai na parte moral da doutrina dos Espíritos, a gente tem lá um capítulo que fala de prece. E prece significa adoração, reconhecimento, né? E prece tem que ser uma coisa sentida. Inclusive, os Espíritos e Kardec tratam desse assunto, dizendo para a gente de que forma a gente pode orar. E em que momentos essa prece tem efeito. A gente pode orar por nós, a gente pode orar pelos outros, a gente pode orar por mortos que desencarnaram, mas quem não acredita que os mortos vivem além da existência física, essas pessoas tendem a não fazer isso. Já morreu, não adianta rezar, porque a pessoa não vai escutar. Ou o materialista também pensa dessa forma. Então, quando é tratado de oração no Livro dos Espíritos, eles dão todo o sentido que é necessário para a gente entender oração. A gente pede, louva e agradece. Pede pela saúde nossa ou de terceiros, agradece por ter sido atendido, ou a gente simplesmente reconhece na perfeição da natureza a existência do Criador e todos os benefícios que Ele promove para a gente. Né? Então, quando a gente vai rezar, a gente precisa estar falando com o coração. Não adianta a gente fazer assim: vou rezar o Pai Nosso porque eu só sei o Pai Nosso. Não tem problema nenhum. Pai Nosso que estás no céu, baixa a televisão aí! Santificado seja o vosso nome. Show, cachorro, sai gato! A gente não está falando sentindo, a gente está só falando o que decorou. Não é para repetir o Pai Nosso de uma forma decorada, é para sentir quando a gente fala o Pai Nosso. E se o Pai Nosso é lindo, se a prece de Cáritas é linda, se a oração de São Francisco é linda, a oração de cada um de vocês, de cada um de nós, quando dita daquilo que a gente está sentindo, da forma que a gente entende, essa oração também é linda, porque é a forma como eu melhor me faço entender por Deus e pelos Espíritos de Deus, tá? Então, orar e não mandar orar. Falando da prece, né? Aquilo que eu falei para vocês, atos de adoração. Orar a Deus é pensar nele, louvar, pedir e agradecer, aquilo que eu falei para vocês, e orar por outrem. E eles afirmam aqui, os Espíritos respondem a Kardec na pergunta 662, que quem ora atua pela vontade de praticar o bem e atrai-se, mediante a prece, com os Espíritos. Nós vamos estar sempre cercados de bons Espíritos quando a nossa intenção é fazer o bem, seja numa ação de caridade, seja ela espiritual, moral, material, vou distribuir uma sopa, vou fazer uma sopa, ou seja, orando por alguém que eu acredito que precisa de uma ajuda desse tipo. Tá? Então, a gente pode sim orar pelos outros e isso tem um efeito. Inclusive, a prece já faz parte de determinadas experiências médicas, né? Eu não sou médico, mas eu adoro falar de medicina. Já se ficou comprovado que algumas pessoas, se pegou um grupo de experimento de pacientes, e para alguns foi dado rezar, orar, para outros pacientes não. Então eles verificaram que os pacientes que tiveram uma ação de prece se curaram mais rápido que pacientes que não tiveram. Então isso já é uma comprovação não só da doutrina espírita, não só espiritualista, não só moral, mas uma comprovação também científica. Os médicos nos dizem isso, tá? Voltando lá à reunião, ainda na primeira sessão, a pergunta 13, Kardec pergunta se esse espírito pode melhorar. E São Luís diz assim: por que não? Não são todos, este como os outros, nós todos somos suscetíveis de melhorar a nossa condição atual. Nenhum de nós é eternamente mal, ou nenhum de nós só faz coisas erradas, só vai fazer coisas erradas durante toda a vida, que é muito tempo. Durante uma existência ou duas, a gente pode até repetir os mesmos erros,
mas durante toda a vida isso não vai acontecer, né? E para nós que estudamos doutrina espírita, estudamos a parte prática que trata de reencarnação, a parte científica que trata de reencarnação, e nós não acreditamos que alguém possa ser suscetível de melhora, a gente ainda não entendeu o significado disso dentro da doutrina espírita, né? E, para confirmar isso, dentro do Livro dos Espíritos, no capítulo que fala de progressão dos espíritos, Kardec faz duas perguntas, a 114 e a 115, que tratam, a resposta trata de uma forma categórica o mesmo tópico, o mesmo detalhe que é importante a gente perceber. Ele pergunta se os espíritos são bons ou maus por natureza e se terão sido criados uns bons e outros maus. E as respostas fecham em um ponto só, né? Primeiro ele fala que o espírito se melhora e passa de uma ordem inferior por uma mais elevada. Então o espírito tem que passar por dificuldades, tem que errar todas as vezes? Não, mas nas vezes que ele erra, ele tem a chance de resgatar, de recuperar esse erro. E é nisso que se funda a justiça da reencarnação. Mas o mais interessante é o que está na resposta da 115, porque ele afirma, os espíritos afirmam aqui a Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, todos nós temos uma origem igual. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Simples, de não ter complexidade nenhuma. Essa complexidade a gente vai desenvolvendo à medida que a gente vai progredindo, tá? E ignorantes de ignorar tudo, não é ignorante de grosseria, é ignorante de ignorar qualquer coisa. Então, todos são criados assim, iguais. As diferenças, quando a gente estudar processos de reencarnação e tudo mais, ocupação dos espíritos, toda essa parte científica, a gente vai entender melhor porque a gente acha que alguns são bons e outros maus, tá? Mas ele afirma isso aqui. E é o único momento em que ele afirma isso. Voltando lá, espírito é suscetível de melhorar? Nós, espíritos, somos suscetíveis de melhorarmos? Nós podemos melhorar a nossa condição atual? Ainda em progressão dos espíritos, a 120. Novamente, uma pergunta para saber se todos nós temos que ser primeiro maus para depois sermos bons. E os espíritos, novamente, afirmam a Kardec: pela fieira do mal não, da ignorância. Então, nós todos cometemos erros em função da falta de conhecimento que nós temos. 121, alguns seguem o caminho do bem e outros do mal. Por que isso acontece? Não tem o livre-arbítrio, e aí o livre-arbítrio é uma parte moral da doutrina espírita, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque a gente está falando de outro assunto, mas é só para entender que nós não somos máquinas pré-dirigidas e definidas. Então nós seremos computadores, nós temos liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha se desenvolve à medida que a gente progride, mas lá novamente ele afirma: criou os simples e ignorantes. Então, ele não criou espíritos bons e espíritos maus, não criou anjos e demônios, criou espíritos simples e ignorantes, que é o caso daquele nosso espírito do lado do caso que a gente está estudando, do espírito de um danado que está na revista espírita, tá? Ainda na primeira sessão, eu chamo a atenção mais da primeira sessão, porque na primeira sessão tem uma série de detalhes que são importantes para a gente compreender o final dessa história, tá? Mas o desenrolar dela, depois que a gente entende o início da história e a gente vai ao final, o desenrolar dela é uma parte fácil de ser compreendida. Então ele pergunta lá: esse espírito é sobretudo infeliz, podeis descrever o gênero de sofrimento dele? Por quê? Porque quando um espírito sofre, e o espírito diz assim, e a gente tem muitas comunicações que tratam disso. Eu fui em uma palestra num centro espírita em Salvador, em que um espírito comunicante disse que
sentia ainda queimar, porque ele pediu para o corpo dele ser queimado, e 8 anos depois ele ainda sentiu o efeito da cremação. E os Espíritos esclarecem que essas sensações que nós temos, que acontecem na nossa vida de encarnados, acontecem muito mais porque nós nos prendemos muito mais à matéria. Quanto mais libertos a gente estiver na matéria, menos a gente vai estar sujeito a isso. Então, Kardec fala sobre o gênero do sofrimento porque justamente ele quer saber se o espírito tem sofrimentos que podem ser considerados materiais. E os espíritos respondem que esse espírito de lá está convencido que vai ter que ficar eternamente naquela casa, naquela situação em que ele se encontra. Por quê? Porque todas as vezes, isso narrado pelo espírito, em várias partes do capítulo, das sessões, ele narra que quando ele se eleva, quando ele sai da casa, ele só consegue enxergar a escuridão. Então, ele se sente protegido dentro da casa. E por isso ele assombrava a casa, por isso ele ficava lá. Porque ele não conseguia se afastar. A culpa que residia nele fazia com que ele só se sentisse seguro dentro daquela casa, dentro daquele ambiente, né? Então, ele fala isso, o sofrimento dele era se sentir na solidão, se sentir vazio, sentir medo quando se afastava daquela casa. Vejam que em nenhum momento ele descreve dores. As dores que ele descreve são dores morais. Passando para a pergunta 15, Kardec, interessado nas dificuldades que ele tinha, pergunta a São Luís de onde ele tinha vindo. E São Luís responde que ele tinha vindo de uma tribo muito feroz, mas que numa vida anterior a essa, ele tinha vindo de um outro planeta. Ele tinha sido ET. O que significa isso? O que significa ET para a doutrina espírita? Continuando aqui na terceira sessão, já depois de ter conversado com ele há algum tempo, perguntam para ele: quantos anos você sofre? 200 anos. Em que época cometeste o crime? E aí ele dá lá, 1608. Como essa reunião na Sociedade de Estudos Espíritas era lá em 1858, fazia aproximadamente, não faziam 200 anos exatos, né? Mas fazia aproximadamente 200 anos. E aí Kardec entende isso como uma verdade. E aí vamos analisar essas respostas aqui. Ele está convencido que deve ficar eternamente na situação em que se encontra. Será que a gente encontra respaldo para isso dentro da doutrina espírita? Está lá. Duração das penas futuras. Livro dos Espíritos, pergunta 1004, que é justamente a consequência do entendimento que a gente dá do convívio das leis morais do Espírito, que são as leis de Deus. Como é que a gente convive com essas leis? Quais as consequências disso? Então está lá. Duração das penas futuras, pergunta 1004, em que se baseia a duração dos sofrimentos. No tempo necessário a que se melhore. Então, o sofrimento da gente está diretamente vinculado à condição que a gente tem de entendimento do que ele significa. Porque quando a gente entende, vem o arrependimento. E o arrependimento é o primeiro passo para a gente modificar a nossa estrutura pessoal, a gente se conhece melhor, a gente se entende melhor e consegue dar outros passos. Então, eles falam disso aqui, né? A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. Então, é fácil, a gente só precisa se melhorar um pouquinho. E a gente sabe a receita para se melhorar? Sabe sim. Porque os espíritos, Kardec também pergunta aos espíritos, qual é o modelo e guia que a gente tem que ter aqui na Terra? E os espíritos, novamente, de uma forma muito direta e objetiva, respondem: ver Jesus. Jesus foi só o espírito mais evoluído que pisou no planeta. Né? Então a gente só tem que seguir o caminho, trilhar o caminho que ele deixou para nós.
a gente só precisa se tornar igual a Ele. Então vejam que é facílimo, a gente só precisa ser igual a Jesus. Não tem dificuldade, acredito que não tem dificuldade nenhuma para nenhum de nós, né? A gente já está estudando o Espiritismo. Então daí para ficar igual a Jesus é um pulinho, sei lá, 1000 encarnações mais ou menos, né? Quem tiver mais sorte, 999, mas está perto. A gente já tem um modelo, o modelo é Jesus, né? E guia é aquele que vai na frente. Então ele veio à frente de nós e nós só temos que segui-lo. O seu modelo a gente precisa seguir. Então os Espíritos dizem isso. Existe sim, lá no livro dos Espíritos, uma forma indicando como é que a gente pode melhorar, que a gente pode aplicar justamente nesse caso que a gente está estudando aqui. E aí ele pergunta, mas Kardec era chato, ele quando perguntava uma coisa, ele queria detalhes, ele queria ter certeza de que ninguém poderia levantar uma outra hipótese qualquer. Na 1006 ele pergunta assim: poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? E aí os espíritos novamente, de uma forma direta, dizem: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau. Então, hoje, quem comete maldades, quem comete erros, vai mais para frente, talvez até nessa própria existência, ter a chance de corrigir. Vocês querem ver uma pergunta que eu faço, que normalmente deixa as pessoas assim? Vocês acham? A gente tem um exemplo lá de trás, né? Que, segundo os relatos da história que contaram, Judas traiu Jesus. E até hoje a gente queima o Judas na Semana Santa, né? Vocês acham que Judas nunca mais melhorou depois disso? Não mudou nada? O convívio dele com Jesus, ou as existências posteriores, se é que ele teve alguma ou algumas, não fizeram com que ele mudasse nada? Tá. Mas Judas é uma história que é contada nos Evangelhos e que a gente pode ou não ter certeza. Então deixa eu perguntar para vocês sobre uma pessoa que a gente tem certeza. Vocês acham que Hitler nasceu mal e que ele vai ser eternamente mal? Se alguém aí tem algum pensamento de que Hitler vai ser eternamente mal, que Hitler é a representação do mal, desculpem, não pode ter entendido quando Kardec e os espíritos relatam a escala espírita, a progressão dos espíritos. Precisa voltar a estudar isso, porque acreditar que alguém é eternamente votado ao mal significa acreditar que Deus criou o mal. Acreditar que Deus criou Hitler para ser mal é acreditar que Deus criou o mal. Claro que vão existir facilidades e dificuldades em função dos compromissos que ele assumiu pelo comportamento dele. Mas Chico Xavier relata uma coisa muito interessante, que ele visitava um rapaz que estava sempre batendo com a cabeça na parede e tinha uma dificuldade mental, e ele, quando as pessoas que visitavam o rapaz com ele perguntam a ele qual era o mal daquele rapaz, ele diz que aquele rapaz, na Segunda Guerra, tinha sido da inteligência militar e que ele armou muitas armadilhas para matar muita gente. Ele não fala o lado, ele não fala se era do lado dos aliados ou do lado dos nazistas, mas ele conta isso. E que aquele rapaz que voltou com aquela dificuldade, né, mental, ele batia muito a cabeça na parede, arrependido de ter utilizado mal a inteligência que ele tinha. Então, a duração dessas dificuldades vai depender muito do grau de melhoramento que a gente tenha e que a gente vai compreender estudando a escala espírita, tá? Mas Deus não criou o mal, portanto não existem espíritos eternamente maus, não existem espíritos eternamente errados, que vão ser sempre tortos, não existe isso, e isso vai depender sempre do que a gente faz para se melhorar, tá certo? E o tempo disso? Primeiro, ainda em 1994,
ele fala mais uma pergunta tratando dessa condição. O homem que não reconheceu suas faltas durante a vida sempre reconhece depois da morte? Sempre as reconhece. Então, mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou. Era o que estava acontecendo com o nosso espírito que assombrava aquela casa na França. O espírito que ele chama a história de um danado, né? Ele começa a reconhecer o mal que ele causou, e aí, quando se conta a história, quando a gente lê todas as sessões, ele cometeu crimes em função do dinheiro, ele matou a esposa, ele matou o irmão dele. Então, tudo isso, quando vem à tona para ele, faz com que ele se culpe. A consciência o condena. Não é ninguém que o condena, é a consciência que o condena. E é interessante que eu vou adiantar uma coisa para vocês. Depois ele declara que ainda não tinha reencontrado esses espíritos a quem ele fez tanto mal. E que ele estava temendo para a hora que ele fosse encontrar esses espíritos. Então ele ainda estava muito arrependido e sentindo muito o que ele tinha feito com a vida daquelas pessoas, tá? Então, tá lá, na 994, sempre que a gente tem mais dificuldade, a gente vai ter o arrependimento mais tardio e isso vai provocar mais motivos para a gente não conseguir se recuperar. Eu espero que nós nos recuperemos de todos os nossos erros nessa vida, para ninguém aqui vir assombrar o centro espírita, tá? Depois que a gente desencarnar, certo? Então tá lá. E qual é a natureza dessas penas? O que acontece com esses espíritos? Tem alguma coisa de material? Novamente a preocupação de Kardec: será que o espírito sente que está sendo espetado, que está sendo queimado, que está sendo quebrado? E aí ele afirma que não podem ser materiais. Nós não temos mais um corpo físico. A matéria que nós temos é quintessenciada, é a matéria que compõe o nosso perispírito. Então, o nosso sofrimento é realmente moral. Não tem nada de carnal nesse sofrimento, tá certo? E aí, lá na 15, de onde vinha na última encarnação? Né? A que raça pertencia? E eles dizem, né? São Luís diz que tinha tido uma existência numa tribo, ainda feroz, e num planeta anterior. E o que o Espiritismo trata disso? Lá no Livro dos Espíritos, na 55, no início, na primeira parte, está lá: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe o primeiro, inteligência, vontade e imperfeição. A gente está falando aqui de mundos mais evoluídos. Mas quando a gente pega o Evangelho, no Evangelho está lá explicando que os mundos evoluem como os espíritos evoluem. Que a Terra já foi um mundo primitivo, hoje é um mundo de expiações e provas, vai se tornar um mundo de regeneração. Então, essa escala dos espíritos de progressão, ela se dá também com os mundos que eles habitam. Tá certo? E se a vida não começou na Terra, e hoje a gente tem umas pesquisas astrofísicas muito interessantes, eles já descobriram água em outros planetas. Tem um seriado, eu não gosto muito de fazer propaganda, mas tem um seriado na Netflix chamado Marte. E eles mostram o seguinte, que tudo isso que o homem pretende fazer explorando outros mundos só vai acabar tendo validade se o homem descobre vida ou sinais de existência de vida em outros planetas. Hoje a gente já tem isso tratado na ciência, chamado de panspermia, tá? E nós sabemos efetivamente que nós não somos os únicos seres vivos do universo. E o universo é pequenininho. Segundo o último levantamento dos telescópios espaciais que a gente tem mais ou menos 200 bilhões de galáxias. Galáxia é um negócio pequenininho, galáxia é um negócio que tem entre 100 e 200 bilhões de sóis.
Se tem entre 100 e 200 bilhões de sóis, vocês podem multiplicar isso aí por... fazer uma conta baixinha, tá? Para não ser tão otimista, por 5. Então, se tem 100 entre 100 e 200 bilhões de sóis, vamos botar 100 bilhões, para 100 bilhões nós temos mais ou menos 500 bilhões de planetas. Então, na nossa galáxia, que tem mais ou menos 200 bilhões de sóis, a gente pode ter 1 trilhão de possibilidades de vida, ou 900 bilhões, porque uma a gente tira que é o nosso planeta, só no nosso sistema solar. Então vejam como o universo é grande para a gente perder essa empáfia de achar que nós somos os únicos seres vivos do planeta. Tá? Então, vamos lá. Há quantos anos sofre? 200 anos. 1608, cometeu crime. E aí, também, o Livro dos Espíritos fala lá da reencarnação. É logo? Demora? E aí, os Espíritos dizem que podem ser intervalos mais ou menos longos, que o intervalo entre essas reencarnações, o Espírito é reconhecido como Espírito errante, né? Espírito errante é todo aquele que precisa reencarnar, Espírito puro que não precisa reencarnar, que encarna em um planeta por missão, ele não é errante porque ele não precisa reencarnar, tá? E quanto tempo duram esses intervalos? Algumas horas ou milhares de séculos. Então o Espírito não falou nada de extraordinário, né? Então a gente vai falar da progressão espírita, mais ou menos ignorante. Deixa eu voltar aqui. E na última sessão, e isso aqui é o mais interessante, tá? Essa sessão foi feita mais de um mês depois da primeira. Ele pede que o Espírito descreva a situação em que ele estava antes de encontrar Kardec e o grupo de estudo dele na primeira evocação. E aí ele responde: como vos disse, eu não tinha consciência de nada, senão do meu crime, e não podia deixar a casa onde cometi, senão para me levar no espaço, onde tudo à minha volta era solidão e obscuridade. Então ele vai narrando aqui que a reunião mediúnica que Kardec fazia, que era uma reunião de estudo, fez a evocação que foi feita, fez com que ele se melhorasse. Ele já conseguia compreender o significado dos crimes que ele cometia. Então, o final da história está aí na 10ª sessão. O Espírito diz que melhorou em função das evocações e diz que estava com medo de encontrar as pessoas a quem ele faz mal, mas que ele agora precisava pensar. Tanto Kardec faz uma pergunta para ele, dizendo assim: você pensa em reencarnar? Ele, peraí, primeiro eu preciso pensar no que eu fiz. Então ele responde isso a Kardec. Essa foi a última sessão. E o arrependimento pode acontecer aqui e lá, a gente já viu isso, Desejou uma nova encarnação, ele ainda não estava completamente arrependido, por isso ele não desejava ainda reencarnar, ele tinha medo. E com isso a gente pode ver uma coisa interessante, para fechar aqui, Essa evocação não foi por acaso, é um meio, mas não um único. A evocação é um meio de se melhorar, mas não é um único. E Deus não deixa ninguém no esquecimento. Nessa evocação a gente pode perceber que existiam espíritos obsessores. Ele era um espírito que assombrava a casa, então ele pode ser considerado como um obsessor, e aqueles que sofreram na mão dele, mas ele também era um espírito sofredor. E aquilo que Kardec fez naquela reunião é o que a gente chama no centro espírita de reunião mediúnica. Só que a gente tem que entender uma coisa, só para a gente concluir, a gente tem que entender uma coisa. Kardec, quando fazia essas reuniões lá, e ele fazia um tratamento de um espírito sofredor, ele tratava essas reuniões como reuniões de estudo. Então nós, dentro do centro espírita, nós não temos que tratar a reunião de desobsessão somente no sentido religioso. A gente pode também, no sentido religioso, que a gente dá, é o sentido moral que a gente dá ao conhecimento da doutrina, e isso tem que ser mantido. Mas a reunião mediúnica não é uma maneira de salvar almas. Ninguém salva a alma de ninguém, só a própria alma se salva. Tanto que Kardec
com essa reunião, melhora a condição do espírito, mas ele ainda estava receoso de encontrar as pessoas a quem ele fez mal. Ele precisava primeiro se entender melhor, até para querer uma nova reencarnação. Então, a gente precisa parar de enxergar reunião mediúnica de desobsessão no centro espírita como uma religião puramente religiosa. Nós temos um sentimento religioso, um sentimento moral, mas a reunião mediúnica lá na Sociedade de Estudos, Kardec demonstra isso com esse relato, é uma reunião de estudo. Nós temos que aproveitar o contato que nós temos, as possibilidades que nós temos de ter contato com esses espíritos sofredores para aprender. Aí se alguém fala assim, mas Kardec já explicou tudo isso para a gente numa série de reuniões que ele teve na Revista Espírita, a gente entra lá e aprende. A gente pode aprender com a Revista Espírita, mas quando a gente experimenta isso, tem um efeito diferente. A gente aprende não só lendo, mas aprende também fazendo. A gente só precisa guardar isso de lembrança. Nós somos espíritas cristãos, porque temos o Cristo como nosso modelo e guia. Temos Jesus como nosso modelo e guia. Nós temos um sentimento moral, um sentimento religioso. Mas a reunião de desobsessão não é uma reunião religiosa para salvar espírito indo para as trevas. Porque nós sabemos que qualquer treva que haja é um estado transitório de um espírito sofredor. Nós podemos passar por isso também. Então, nós precisamos respeitá-los, tratá-los moralmente de forma correta. Mas a reunião de desobsessão é muito mais que uma reunião religiosa. Ela é uma reunião de estudos. Então, aproveitem a reunião de estudos, que é a reunião de desobsessão, e o que vocês precisam teorizar sobre essas reuniões, vocês vão encontrar na Revista Espírita. Boa noite, desculpem a demora.